Muito obrigado, faz favor. Bom, agradeço muito o convite, a presença de todos aqui, né, o convite do escritor e da editora Caminho. Agora eu vou pedir para alguém me controlar. Quanto tempo? 10, 15 por cento. Sim, está bem. Há determinados assuntos que são apaixonantes e eu, em geral, quando começo a falar da literatura angolana, não paro. Né? Tá? Então, se puder me avisar com 10 minutos, tá bom? Tá. Bom, então, mais uma vez agradecendo. Eu não preparei uma apresentação mais informal possível, tentando, né, situar o autor na tradição literária angolana e situar esse livro também na obra do escritor. Posso pegar esse meu? Sou professor, tudo bem. Tá bom. É porque eu li, né, nesses tempos de modernidade, li no computador e agora é que eu estou vendo, né, o livro ao vivo. Né? Então, eu começaria chamando a atenção de vocês para algo que abre o livro antes mesmo de chegarmos nos contos, que é a relação bibliográfica do autor. Né? Vocês vão notar que o autor começa a publicar em 85 e continua publicando em 2020, e nessa trajetória eu acho que há alguns aspectos que merecem a nossa atenção. Uma delas é essa constância, né, de 85 a 2020, e dentro dessa constância, nós podemos notar uma diversidade. O autor se dedica ao conto, se dedica ao jornalismo, se dedica à poesia, né? O que é, para nós, já uma coisa interessante, porque, evidentemente, que esses registros da escrita, eles se cruzam. Certamente a poesia, e aliás isso está comprovado no último conto, a poesia atravessa a fronteira e dá ao conto do João um movimento que provavelmente não teria se a concentração dele fosse apenas na narrativa. Outra coisa que chama atenção, e eu digo isso, né, com uma certa alegria, é que ao lado dessa constância há uma certa contenção. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero me referir ao espaço de publicação entre uma obra e outra. Quer dizer, nesses tempos de voracidade que nós vivemos e o mundo editorial não está protegido, né, eu penso que é interessante um autor que não tenha pressa, um autor que não queira publicar todos os anos. Imagino que haja uma certa pressão, que haja uma certa cobrança, né, por parte das editoras, mas essa resistência ela acaba resultando muito positivamente para o produto que nos chega, que é o livro. Né? Eu costumo brincar quando cobram, por exemplo, do Luiz Bernardo Onuana, o escritor moçambicano, que só publicou um livro. Eu costumo dizer que eu acho mais interessante o autor lacônico do que o loquaz, né? Aquele que realmente tenta garantir uma qualidade para a literatura. Né? Senão entramos nessa febre do mercado que tudo contamina. Bom, então, João consegue juntar essas duas coisas, o empenho, o compromisso com a tarefa do escritor e o cuidado com o texto final. Um aspecto que nesse volume também chama a nossa atenção é exatamente como ele trabalha uma ideia que percorre, eu acho que percorre a obra dele, mas que nesse livro alcançou uma dimensão maior, que é a dialética entre a asfixia do real e a teimosia da arte. Né? Nós vivemos num tempo em que o sonho parece banido. E a arte está inserida nesse campo do sonho. No entanto, exatamente quando o real se torna mais asfixiante é que a arte se torna mais necessária. E isso aparece aqui nesses tempos, né, que o autor chama de tempos ambíguos. Né? E uma das definições que ele dá de tempos ambíguos é a seguinte: tempos ambíguos em que pequenos gestos e autopermissões são raivosamente criminalizados. Por exemplo, fumar na rua está em vias de provocar manifestações de repúdio sinceros e violentos. Elogiar uma mulher ou um homem, mesmo conhecidos, é considerado um crime de lesa humanidade.
E comer carne de vaca será brevemente considerado o 11º pecado mortal. Ora, eu acho que essa definição é uma definição que, né, pode parecer mal comportada, e é mal comportada, né, atinge um dos pilares desse universo que nós estamos vivendo, que é o reino do politicamente correto, mas, na verdade, o que eu vejo aqui é um ataque à hipocrisia, quer dizer, a concentração em pequenos pecados, né, e a renúncia a considerar aquilo que, de fato, vai maltratando, destruindo, não é, reificando a humanidade. É do próprio autor a seguinte frase: ser escritor em tempos assim, quando os campos se misturam de tal maneira que se torna árduo identificá-los, implica estar à mercê de flechas envenenadas provenientes de todas as direções. Bom, é óbvio, né, que a arte ela sempre teve como alvo dessas flechas envenenadas. Mas é óbvio também que no desenvolvimento da sociedade que nós conhecemos hoje, essas flechas se multiplicam, né, e, digamos, né, intensificam o seu próprio veneno. Eu penso que a arte, e mais especificamente a literatura de que estamos falando aqui, também tem as suas flechas envenenadas, né? Talvez essas flechas envenenadas da literatura é que impeçam que o mundo se torne ainda mais desumano. No caso do livro, né, em foco, eu percebo a presença dessas flechas envenenadas em vários aspectos, né? Uma flecha envenenada dos livros do João Melo, que já vem desde o primeiro livro de contos, é o tratamento das personagens. Quer dizer, as personagens do João Melo, elas atuam, né, fortemente, digamos que é um elemento forte da sua produção, e trabalham exatamente com a sua capacidade de jogar, né, contra aquilo que leva à conformidade, contra aquilo que leva à resignação, contra aquilo que leva à aceitação do que não é aceitável, né? Mas a outra flecha, talvez essa seja das mais fortes, é o tratamento que ele dá ao espaço. E quem conhece um pouco da literatura angolana sabe que Luanda é um espaço central. Quer dizer, Luanda é um espaço central na história de Angola, é a capital, né, africana mais antiga. Luanda é um espaço central na vida política de Angola, e Luanda tem uma centralidade incomparável na literatura. Então nós tivemos, já desde os anos 50, a Luanda marginalizada e subversiva de Luandino Vieira, de Antônio Cardoso, de Arnaldo Santos. Depois tivemos a Luanda desconfiada, né, e reapropriada do Pepe Tela e do Manuel Rui. E o João Melo nos traz uma Luanda buliçosa, né? Uma Luanda inquieta, maliciosa, que apareceu já no primeiro livro, Imitação de Sartre, de Simone de Beauvoir, e que vai se ampliando, né? E é interessante perceber como, nesses contos, essa ampliação passa pela incorporação de personagens de vários estratos sociais, né? A Luanda do Luandino privilegiava o Musek, a Luanda do Manuel Rui e do Pepe Tela, né, principalmente do Cão e os Calus, e a Luanda do Quem Me Dera Seronda, é uma Luanda que já sai dos museques, né, vai circulando pelas cidades e vai experimentando esse sabor novo da liberdade. Essa Luanda aqui, ela é muito mais diversificada, quer dizer, evidentemente, em consonância com o seu tempo, eu tenho uma Luanda que não é feita apenas dos museques, que passa, né, que passeia, que circula pelos ambientes do poder, né, que entra em contato com personagens que representam a opressão, a corrupção, né, a deterioração, seja lá o nome que nós queiramos dar. Mas isso significa que eu tenho uma Luanda já ocupada pelos angolanos, quer dizer, eu posso lamentar, olha que pena, o sonho não se cumpriu, né? Mas, por outro lado, essa Luanda ela é apropriada por gente da terra. E isso fica claro nesses contos. Quer dizer, não estou considerando que isso seja em absoluto um ganho, mas, sem dúvida alguma, né, traz um elemento novo à análise social e à análise literária.
A outra flecha envenenada, né, da escrita do João Melo, eu localizo na própria linguagem. E nessa linguagem há um elemento que é fundamental, que é a ironia. Né? A ironia que é aquela capacidade que nós temos de dizer alguma coisa parecendo que estamos dizendo o contrário e que se combina com o humor. É interessante que acho que em todas as entrevistas, né, por coincidência eu acompanhei 2 entrevistas sobre esse livro e o jornalista sempre pergunta pela ironia e pergunta pelo humor, como se fosse, né, um dado insólito, quando na verdade é um dado que faz parte do patrimônio cultural dos angolanos, e eu vou além. Né? Eu acho que faz parte, principalmente do patrimônio cultural dos excluídos. Né? Se nós, os excluídos, não contamos com humor, vamos contar com o quê? Né? E o que é interessante... 10 minutos? Vou correr. Obrigada. Eu queria pôr 15. Não, mas eu vou falar só, eu falo mais 2. Não, mais 5 para. Oi? Mais 5. Mais 5, tá bom. Então, olha, eu estou só com 2 flechas envenenadas até agora, né? O espaço, a ironia, né? Então vou passar para a terceira, que é a mais poderosa, que é uma proposta de pacto ficcional que o autor procura estabelecer com o leitor. Né? E aí nós vamos chegar ao elemento principal desses contos, né? Que é o narrador. Eu tenho um narrador mal comportado, eu tenho um narrador que se identifica com os personagens, principalmente pela capacidade de desvio que esses personagens têm. Bom, como é que é esse mau comportamento do narrador? Deixa eu ver. É aquele narrador que toda hora se mete na história, que corta a história para fazer um comentário, que procura fazer uma observação, às vezes sobre o que está dizendo e às vezes não. Ou seja, um narrador que rouba ao leitor a possibilidade de embarcar no sonho que às vezes nós vamos procurar na literatura, certo? É um narrador que provoca um incômodo. E por que esse narrador é importante? Esse narrador é importante porque, ao mesmo tempo que ele nos convida a sair da vida diária, ele nos traz a todo momento. Quer dizer, nesse sentido, o narrador do João faz flerta com a proposta do Bertolt Brecht como dramaturgo. Se a literatura ilude, ela vai servir para pouca coisa. Considerando a função social da literatura, esse incômodo que o narrador provoca é um incômodo rico. É claro que para uma leitora brasileira, como eu não posso deixar de ser, isso vai me levar a um escritor clássico do Brasil, que é o Machado de Assis. O Machado de Assis, autor de vários romances, tem um absolutamente genial chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que eu encontro pela primeira vez, na literatura em língua portuguesa, esse narrador mal educado, esse narrador que joga com o leitor, que é volúvel, e diz: olha, eu vou falar agora do meu nascimento. Aí não fala. Depois lá eu disse que ia falar, mas não falei. Quer dizer, vai desviando e vai quebrando em mim a ilusão de que estou diante de uma história sagrada, de uma história que me embala, certo? Nesse sentido, eu acho, contrariando até o que o João pensa, e eu vi hoje na entrevista, mas eu garanto a vocês que eu sou melhor leitora do que ele, Então, eu acho que esse narrador, ele tem uma função muito, muito aguda, que é também a de quebrar a exotização da literatura africana. Principalmente fora dos países africanos, há uma expectativa de uma África nostálgica, e eu falo isso porque sou de um país que conhece muito pouco a África, apesar de ter sido construído pelos africanos. Então, o que eu encontro ali o que eu encontro no meu país, e eu acho que não é exclusivo, é a ideia de uma África redentora, uma África que seja capaz de recuperar a imagem da fantasia, do bem-estar, enfim, do equilíbrio, da harmonia. E esse narrador me impede, porque me mostra que a África está
dentro do mundo. Quer dizer, a África não é um espaço à parte, aquilo que acontece, né, em Angola está diretamente conectado com o que acontece em todo o planeta. Então, esse narrador insolente, ele na verdade ele traz uma pedra real, né, e me coloca de novo. Bom, a outra flecha eu vou deixar para outra vez. Não quero me estender muito, né, mas eu só queria lembrar que são 7 contos, né, e na verdade há uma espécie de unidade entre os 6 primeiros e um último conto. E esse último conto é aquele que, na minha opinião, mais se beneficia dessa circulação do autor por vários gêneros literários. Esse último conto tem uma marca jornalística, tem uma marca da poesia, e não à toa, esse último conto tem como tema a imigração. Mas a imigração que vem da África para a Europa, ou que às vezes não consegue chegar à Europa, mas o conto vai tratar exatamente daquilo que é pouco tratado pelo jornalismo em geral, que é o movimento de circulação das pessoas no próprio continente africano. Quer dizer, de fato, o maior movimento migratório do mundo se dá no continente africano, o que levou a um filósofo camaronês a chamar a África de uma casa sem chaves. Né? E eu acho que essa imagem é muito bonita e serve, inclusive, como uma espécie de metáfora para esse livro. Quer dizer, eu tenho aqui uma casa sem chaves, uma casa que eu devo visitar com bastante cuidado e ter, sobretudo, a capacidade de não acreditar naquilo que o narrador muitas vezes tenta me dizer. Não é? Eu sou professora de literatura e posso dizer para vocês, a vocação do escritor é mentir. E muitas vezes, né, eles mentem por profissão e às vezes também por vocação. Né? O papel do leitor é exatamente resistir e compreender o tamanho do veneno dessas flechas. Tá? Obrigada. Muito obrigado, Richard. Obrigado.